Olá, eu sou Tatiana Benites e eu vou ajudar você a fazer uma ótima monografia, dissertação ou artigo. Bom, na última aula você aprendeu a fazer separadamente o seu texto e colocar lá as citações, né? Então vamos lá. As citações ainda continuam em vermelho. Você já escreveu as 3 partes do seu conteúdo. Então você já falou sobre a geração Y, sobre a matemática, né, e sobre o tablet. Então agora você já está craque. Você já sabe muito bem como você faz um bom estudo. Leitura, fichamento, escrita. Tá? E depois a gente coloca as citações. Bom, agora tem a quarta parte do seu estudo. Dependendo do tipo de estudo que você está fazendo, você vai precisar fazer uma pesquisa, que pode ser uma outra pesquisa bibliográfica, ou uma pesquisa de campo, uma pesquisa de aprofundamento, uma pesquisa de observação, né? Então, você vai ter que conversar com o seu orientador o que ele pretende dessa quarta parte do seu estudo. No nosso caso, a gente já tem as 3 partes que a gente precisava e agora a nossa quarta parte é juntar esse conteúdo. Então, no nosso caso, a gente não vai fazer uma pesquisa de campo. Se tivesse que fazer uma pesquisa de campo, nós utilizaríamos o mesmo método. Então, faríamos a pesquisa com a ajuda do orientador, faríamos uma pesquisa, descreveríamos a pesquisa, colocaríamos os resultados dela e teríamos essa quarta parte da pesquisa. E depois a gente juntaria, então, todas as partes que nós já escrevemos. Agora, você já tem todas as partes conceituais, então você já entende e você já fez com que a pessoa que estiver lendo entenda muito sobre os assuntos, então todas já sabem muito bem sobre a geração Y, sobre a matemática e sobre o tablet. Você não precisa ficar falando 1000 vezes a mesma coisa, você não vai repetir conteúdo. Você vai fazer um quarto tópico juntando essas informações. Então, você vai falar sobre a geração Y, como ela gosta da matemática, ou como ela trabalha a matemática, como isso funciona junto com o tablet. Você vai juntar os 3 tópicos, né? Tudo que você já viu. É muito importante que você não repita a mesma coisa mais uma vez. Porque para quem está lendo, né, geralmente nós orientadores, nós lemos o trabalho inteiro e a banca vai ler também minuciosamente cada parte. A gente não gosta de ver de novo a mesma frase, de novo a mesma explicação. Então você vai falar de uma outra forma se você tiver que falar o mesmo conteúdo, ou você vai linkar aquele conteúdo, vai falar como, por exemplo, na página tal. Não vai falar mais nada sobre isso. Então, você vai fazer um link. Você vai colocar, veja no anexo X, veja no capítulo tal, veja na página tal, tá? Tem gente que tem mania de colocar, como já foi dito, como já citado, tal, e explica tudo de novo. Não explica. Se você já disse que citou, só fala onde tá. Isso pode ser entre parênteses, ou pode colocar no meio do texto, ou numa simples nota de rodapé. Isso já facilita a sua vida. Bom, depois que você fez essa quarta parte, né, juntou os conteúdos e tem um novo conteúdo, falta você fazer a finalização disso. Então, agora você tem a conclusão do trabalho e a introdução do trabalho que ainda não foram feitas. Então, agora a gente vai fazer a conclusão, que é o que a gente chama de considerações finais. Antes a gente usava o termo conclusão mesmo como o nome do capítulo, né? Hoje a gente usa considerações finais. Qual é a diferença disso? A diferença é que conclusão tem aquela conotação de foi isso que eu estudei, foi esse resultado que eu cheguei e acabou. Ninguém vai contestar isso. Né? Aquela verdade. Se você coloca considerações finais, você ainda deixa uma margem para que você continue aquele estudo. Então, se você está fazendo uma monografia, você pode continuar aquele estudo ainda numa dissertação ou numa tese. E você pode mudar esse final. Então, de repente, você começou a estudar mais e você viu que aquilo não foi concluído, não era bem aquilo, a verdade. É diferente. Então, você pode fazer isso sem ter nenhum problema. Tá? Então, agora é o momento em que você vai escrever essa consideração final. Como é que a gente faz isso?
Bom, é a parte do fechamento. Então, você não vai repetir de novo o que você falou, mas você vai pegar algumas coisas principais para fazer o fechamento. Então, depois de conceituar, depois de estudar a geração Y, vimos isso, isso e isso, que é importante, na matemática tal, no tablet funciona assim, 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 e quando nós juntamos isso, isso e isso, nós vimos que acontece assim, assim, assim. Então, você não conclui, não deixa fechada aquela conclusão, porque você pode estudar mais, você pode descobrir coisas novas sobre isso. E você não fez um resumão daquilo que você escreveu. Você não vai repetir de novo. Você vai colocar os pontos principais e falar o porquê de você estar colocando aqueles pontos, que é para você fazer um fechamento. E no final você vai fechar com uma frase bacana, que resume bastante aquilo que você viu desde o primeiro capítulo até o final. Tá? E isso faz com que o seu trabalho tenha um fechamento legal. Bom, com isso fica faltando a introdução. Poxa, a introdução, até agora a gente não escreveu a introdução, tinha que ser a primeira coisa. Não, a introdução é o último item que você vai escrever. Por quê? Porque a introdução vai contar tudo o que você fez do início até o final. E você só consegue falar bem do que você fez se você já fez isso. Quando a gente escreve a introdução primeiro, a gente está prevendo o que a gente vai escrever. E quando a gente está escrevendo, a gente pode mudar aquela ideia. Tá? Então, a gente vai fazer isso no final. O que é a introdução, afinal? Como é que a gente escreve? Primeiro, você vai começar falando do seu tema. Por que tem esse tema, esse estudo? O que é esse trabalho? Tá? Qual é a importância desse estudo? Então, o que é esse trabalho? Qual é esse tema? O porquê desse tema? E qual é o objetivo dele? Onde ele quer chegar? O que eu pretendo descobrir com esse estudo? Depois desse parágrafo inicial, você vai falar, basicamente, em um parágrafo, o que se trata o seu primeiro capítulo. Então, o primeiro capítulo, no primeiro capítulo nós estudamos a geração Y com base nos estudos de outras gerações, verificamos como essa geração se comporta, o que ela gosta, blá, 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 blá. Através dos autores, blá, 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 blá. Então, você vai falar exatamente o que você fez. Então, você já escreveu todo aquele primeiro capítulo. Então, você sabe como que é, quais são os autores que você utilizou para escrever. Aí, no próximo capítulo, no próximo parágrafo, você vai escrever sobre o segundo capítulo. Né? Mais ou menos um parágrafo, 2 parágrafos, você vai escrever sobre os capítulos. Daí, você vai escrever sobre o terceiro capítulo. Então, você vai escrevendo de todas as partes do seu trabalho. E o que você vai escrever além disso? Os métodos de pesquisa que você utilizou. Utilizamos, né, método de pesquisa bibliográfica, baseado nos autores tal, pesquisa de observação, assim. Então, você vai falar quais foram os métodos de pesquisa que você utilizou para fazer esse trabalho. Tá? E vai fechar falando da importância desse estudo. Então, isso vai fazer com que o seu trabalho seja interessante para que a pessoa comece a ler no primeiro capítulo. Bom, por isso que a gente só faz a introdução por último, porque agora a gente sabe como falar, a gente sabe o que escrever. Tá? Então, a gente explica exatamente o que vai ter na monografia, o que vai ter no artigo, o que vai ter na dissertação. Feito tudo isso, a gente já quase concluiu o que a gente tinha que fazer. Agora é a hora que a gente conversa com o nosso orientador para ver qual é a norma da ABNT que a gente tem que seguir. Bom, norma da ABNT são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que eles estabelecem para diversos tipos de trabalho. E os trabalhos escritos, né, também têm algumas regras. Bom, a gente teria que passar muito tempo aqui falando das normas da ABNT, e o que não é o propósito desses vídeos, né? Você vai ter que ver com o seu orientador qual é a versão da ABNT que ele exige.
Alguns locais, algumas faculdades, né, quando a gente vai começar a escrever, eles dão pra gente um manual de normas. Tem alguns locais que já tem isso pronto, mas não exatamente é a norma da ABNT. Geralmente lá também tem as normas deles e também tem qual é a versão da norma da ABNT que eles querem que siga. Então, verifica isso antes de formatar qualquer coisa. Bom, o seu trabalho já está pronto, continua lá com as citações em vermelho. Vamos fazer primeiro as formatações básicas, para que a gente não fuja de forma alguma da formatação maior. Então, pelo menos, antes de ler essas normas todas, coloca no formato básico. Faça a formatação em A4, com as fontes em 12, geralmente Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, as margens superior e esquerda 3 centímetros e inferior e direita 2 centímetros. Bom, você vai observar as coisas que a gente deixou em vermelho, que são as citações. As citações, o básico, tá, das citações, as citações que têm menos de 3 linhas, ou seja, as linhazinhas vermelhas lá, são menos de 3 linhas, você sabe que essa citação ela pode ir no meio do parágrafo. Então, você pode, no meio do parágrafo, explicar e já colocar essa citação. As linhazinhas vermelhas. Mais de 3 linhas, ela vai ter um recuo. Então, ela não vai ficar dentro do mesmo parágrafo que você estava escrevendo. Então, ela vai ter um recuo que você vai ver nas normas da ABNT de quantos centímetros é esse recuo. Agora, você terminou a parte escrita. Você vai ver a questão das normas agora para citações e vai colocar dentro das normas e vai passar o texto de vermelho para pretinho depois que tiver tudo direitinho. Veja também nas normas da ABNT ou no seu manual todas as regras para capa, sumário, o resumo e as referências. Lembrando que para o seu resumo, você vai pegar a sua introdução, que você já fala ali tudo o que tem no seu conteúdo, né, de artigo, de monografia, de dissertação, e você vai fazer um resumo que geralmente tem o número de caracteres ou o número de linhas que você pode utilizar, as palavras-chave, né? As palavras-chave você também vai usar de acordo com a ordem que você colocou no seu trabalho, é o ideal. Bom, veja também as regras para como que você vai utilizar figuras e anexos. Isso também é muito importante para o seu trabalho, além das citações. Separe as referências, ou seja, tudo que você leu, tudo que você utilizou, quais foram esses meios, você vai colocar como referências no final. Antes a gente usava como bibliografia, porque a gente só citava livros. Hoje a gente usa bastante a internet também para pegar referências. Então, utilize primeiro referências e depois separe essas referências em bibliografia, né, referências bibliográficas. Então, coloque todos os livros, né, de acordo com as normas da ABNT, né, sempre com o nome do autor primeiro, e coloque isso em ordem alfabética, e depois você coloca lá as referências de sites, né, ou as referências de imagens, você vai colocar tudo de acordo com as normas da ABNT, mas separa os tipos, isso é muito importante para os orientadores, isso é importante para a banca. Depois que você fez tudo isso, é muito importante que você peça para alguém revisar o seu trabalho. Geralmente contrato uma pessoa para revisar o meu trabalho. Porque a gente, por mais que a gente saiba escrever muito bem, por mais que você saiba escrever muito bem, que você manje muito de português, eu não estou duvidando da sua capacidade de escrita. Mas tem um momento que a gente está tão viciado naquilo que a gente está fazendo que a gente não consegue mais achar nenhum erro. E às vezes tem alguns erros que pode ser um erro bobo de digitação, um erro de concordância, mas que isso não pode passar para uma publicação. Então, contrate uma pessoa para que ela leia o seu trabalho pegando minuciosamente tudo que está escrito. Uma coisa que é importante, que eu não falei até agora, é a questão da linguagem.
Tem pessoas que gostam de escrever com uma linguagem mais rebuscada, usando palavras mais difíceis, ou uma linguagem mais técnica. E daí você fala, eu vou ter que escrever uma monografia, eu não sei falar difícil e tudo mais. Tem pessoas que sabem e que gostam de escrever dessa forma. Então, se você sabe exatamente usar essas palavras difíceis, sabe o significado dessas palavras, pode utilizar sim. Se você não tem segurança quanto a essas palavras difíceis, não usa, tá? Vai depender muito do seu estilo e para que você quer, o que você quer fazer com esse escrito, tá? Eu, particularmente, prefiro escrever de uma forma mais didática. Eu gosto de utilizar palavras simples e ter uma didática, né? Aquela questão de começo, meio e fim em tudo que eu vou fazer. Não que isso seja uma obrigatoriedade. Isso é uma coisa minha, porque eu gosto que qualquer pessoa que pegue o que eu escrevi consiga entender, né? Por mais que ela seja da minha área ou não. Então, não sei se porque eu sempre tive que lidar com pessoas de grau de escolaridade diferentes, e eu sempre quis que elas entendessem o que eu estava fazendo, eu sempre fiz dessa forma. Mas você pode escrever com uma linguagem mais rebuscada se você achar mais importante. Tá? Lembra sempre de ter começo, meio e fim, e se você não conhece o significado daquelas palavras, não utiliza para não te prejudicar. Tá? Você escolhe qual é o jeito que vai ser melhor para você e do jeito que você quer ser conhecido. Então, você pode escolher de um jeito ou de outro. Bom, esse é o método que eu utilizo para escrever monografias, para dissertação, para artigos. Eu espero que isso possa ajudar você, como ajudou os meus orientandos e como me ajuda. Esse método já deu certo para muita gente e eu espero que dê certo para você também. Boa sorte! E se você gostou desse vídeo, dá um curtir no vídeo e compartilha com seus amigos, as pessoas que estão precisando escrever, que estão produzindo mais na faculdade ou nos seus trabalhos, e faz com que isso ajude também outras pessoas. Até mais!